Fala galera, beleza? Aqui é o Thiago Rocha, professor de Geografia, e nesse vídeo nós fecharemos o conteúdo sobre industrialização no Brasil, depois de 8 aulas. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like nesse vídeo, vai me ajudar bastante e ajudar a crescer o canal. Então, sem muita enrolação, vamos direto ao ponto, dá uma olhada no slide aí, ó. Industrialização no Brasil, agora a parte 8. Galera, a região sul é a segunda região mais industrializada do país. Toma muito cuidado porque geralmente as pessoas confundem a segunda mais industrializada com a segunda mais urbanizada. O sul é a segunda região mais industrializada do país. A segunda mais urbanizada é o centro-oeste, então toma muito cuidado com isso. Na região sul, principal aglomerado industrial, a principal concentração de indústrias fica no Rio Grande do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. E na região sul, o processo de industrialização ocorre com capital local, ou seja, pessoas da própria região que acumularam dinheiro, principalmente o capital privado, acumulou muito dinheiro e passou a investir na industrialização da região. Você inicialmente não teve um forte investimento do Estado ou do capital estrangeiro, foi capital local. E a mão de obra que abastecia a indústria, a mão de obra imigrante, principalmente italianos e alemães. No Vale do Itajaí, que fica lá em Santa Catarina, vem crescendo bastante a indústria têxtil, indústria de tecido e a indústria de software. No Paraná, onde você tem a principal aglomeração automobilística da região, um grande número de montadoras, estado do Paraná. E eu coloquei isso aqui, ó, tá no livro do edital, só para falar o que é o cluster, tá? Mas cluster é quando você tem uma aglomeração de indústrias que operam no mesmo setor, concentração de indústrias, de empresas operando no mesmo setor. Quer ver um exemplo de cluster? Eu falei para vocês do ABCD Paulista. E que lá no ABCD Paulista você tem o maior aglomerado automobilístico do país. É um cluster. Operam no mesmo setor, no setor automobilístico. Lá na região sul você também tem cluster, principalmente de alimentos, né? Muitas indústrias de alimentos no Rio Grande do Sul, operando no mesmo setor, no ramo alimentício. Cluster. Cluster você não tem só no Rio Grande do Sul, tem em outras regiões, outros estados do Brasil. Eu coloquei isso porque está no livro do edital, eles falam sobre o cluster lá e se isso cair na prova não pode pegar você, tá? Para fechar, sobre a região sul, Criciúma, em Santa Catarina, é conhecida como a capital do carvão e da cerâmica no Brasil. Na aula de fontes energéticas, a gente fala do carvão. Maior reserva de carvão fica no Rio Grande do Sul, Candiota. Agora, a maior extração, produção, Criciúma, Santa Catarina. Em relação ao Nordeste, Nordeste passou pelo processo de industrialização a partir da criação da SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, criado durante o governo JK. O economista responsável, Celso Furtado. Daí, o processo de industrialização do Nordeste começa a crescer significativamente, terceira região mais industrializada. Eu costumo falar que nós precisamos reforçar o estudo sobre o Nordeste. É uma região muito rica em biodiversidade, em cultura. Então nós precisamos reforçar o conteúdo sobre o Nordeste, o estudo sobre o Nordeste. Reforçar. O SAR vai com S mesmo, tá? Só para pegar o bizu aí, ó. Por quê? Sempre que falar do Nordeste, principalmente em relação à concentração industrial, os principais aglomerados industriais do Nordeste estão em Recife, Fortaleza e Salvador. Reforçar. E isso já caiu na prova da ESA várias vezes, tá? Recife, Pernambuco, Fortaleza, Ceará e Salvador, Bahia. Nós temos um polo petroquímico lá no Nordeste, famoso pra caramba, já caiu na prova da ESA, que é o polo petroquímico de Camaçari, que fica na região metropolitana de Salvador. Foi construído na década de 1970 e foi muito importante para o processo de industrialização da região Nordeste. O que acontece é que a indústria ela precisa do petróleo como matéria-prima.
Eu já falei para vocês que a partir do refino do petróleo, você consegue produzir várias mercadorias. Então, por exemplo, a indústria ela precisa do plástico. O plástico vem do petróleo. A indústria precisa do lubrificante industrial. Lubrificante industrial, refino do petróleo. Então, a partir do momento que você tem um polo petroquímico na região, isso acaba atraindo as indústrias, porque você consegue refinar o petróleo ali mesmo. Não precisa importar determinados insumos, matérias-primas de outras regiões do Brasil. Porque fazendo isso, trazendo matéria-prima de outras regiões, você tem um custo com o transporte. A indústria gastaria mais para produzir lá. Agora, a partir do momento que você tem uma grande refinaria, isso incentiva a industrialização da região. E foi o que aconteceu, tá? No distrito de Aratu, Salvador, grande destaque para as indústrias siderúrgicas. Já caiu na prova da ESA Aratu. Em Recife, Pernambuco, foi criado, isso aqui, ó, livro novo do edital, tá? Fica ligado. Porto Digital. Nós temos um porto lá em Recife, que é Suape, Pernambuco, Porto de Suape, e ao redor desse porto nós temos várias indústrias, várias empresas que estão ligadas à tecnologia, principalmente tecnologia para a produção de software. Para vocês terem uma ideia, esse porto digital, essa área que fica em Recife, tem mais de 250 empresas no porto digital ligadas à tecnologia, empresas voltadas para a produção tecnológica, principalmente de software. É considerado o maior complexo brasileiro de empresas ligadas à tecnologia. Isso não estava no edital, no livro, né, do edital anterior e agora está. Porto Digital em Pernambuco, um grande núcleo tecnológico ligado à produção de software. E em relação ao Nordeste, é no Ceará que registra o maior crescimento industrial da região, principalmente nos setores de calçados, têxtil, eletrônico e mecânico. Indústria bastante diversificada. Então, no Nordeste, o estado que vem passando pelo maior crescimento industrial, estado do Ceará, fica ligado. Em relação ao Centro-Oeste, o maior eixo industrial, a maior concentração de indústrias, fica entre Brasília e Goiânia. Vem crescendo bastante na região indústrias voltadas para o agronegócio. Já que o Centro-Oeste tem essa forte vocação agropecuária, as indústrias são voltadas para esse negócio, principalmente para o processamento de matéria-prima, transformando a matéria-prima em algo industrializado, né? Deixando de ser uma commodity. Commodities são produtos primários, produtos brutos que não sofreram transformação industrial. Quando você exporta, por exemplo, laranja no seu estado bruto, não transformou a laranja em nada, é um commodity. O que acontece é que quando você exporta um commodity, você não está agregando valor. O produto acaba sendo barato. Então a ideia é transformar essa commodity em algo industrializado, porque aí você está agregando valor. Quando você vende, você ganha mais dinheiro. Então lá no Centro-Oeste as indústrias são voltadas principalmente para isso, para o agronegócio, para processar a matéria-prima e agregar valor. Fica tranquilo que nós trabalhamos commodity na aula de geografia agrária, tá? Vem crescendo recentemente indústrias voltadas para a extração mineral. Nós temos uma forte extração mineral no Centro-Oeste. Tem níquel em Niquelândia, tem o maciço do Urucum, Mato Grosso do Sul. Então, além dessas indústrias voltadas para a extração de minerais metálicos, vem crescendo também consumos duráveis e de alimentos, duráveis e não duráveis. E para fechar, em relação à região norte, a Amazônia eu coloquei aqui que ela aparece como um enclave industrial. Eu falei para vocês já o que é um enclave. Enclave é um local isolado. O que acontece é que a região norte é uma região muito grande. E nós temos alguns núcleos industriais que ficam isolados lá na Amazônia, sem uma grande conexão com o restante do Brasil. Sempre que a gente fala da industrialização da região norte, é inevitável a gente não falar da Zona Franca de Manaus. Na região norte, a Zona Franca de Manaus é a maior aglomeração industrial da região. Galera, a Zona Franca de Manaus ela surge em 1957. Toma cuidado,
A gente ainda vai falar melhor sobre a Zona Franca de Manaus na aula de regionalização. Quando a gente trabalhar a Amazônia, eu vou falar para vocês sobre alguns projetos realizados na Amazônia, Calha Norte, Civan, Zona Franca de Manaus. A gente vai aprofundar o conteúdo nisso ainda. Mas a ESA ela não tem o costume de cobrar data, pelo menos não em geografia. Mas ela já fez isso uma vez. Foi no ano de 2019. E ela pedia 2018, perdão. Em 2018, a ESA cobrava a data certinha de nascimento da Zona Franca de Manaus. E a resposta alternativa, 1957. O que acontece é que JK, para levar indústrias para a Amazônia, acaba criando alguns incentivos. Só que esse incentivo não foi muito grande. Então, 10 anos depois, durante o governo militar, em 1967, a Zona Franca de Manaus foi ampliada a partir da criação da SUFRAMA, mas ela começa em 1957 como um porto livre, ou seja, zona de armazenamento de mercadorias estrangeiras. JK, para atrair indústrias para a região norte, cria esse porto livre. As indústrias podiam trazer maquinários de fora, mercadorias estrangeiras, sem pagar alguns impostos, sem pagar o imposto de armazenamento. A mercadoria chegaria sem pagar muitos impostos, como uma tentativa de atrair indústrias para a região norte. Só que, como eu disse, isso não foi muito para frente. Então, 10 anos depois, em 1967, os militares ampliam esses incentivos. Agora, as indústrias que ficam na Zona Franca de Manaus também deixam de pagar alguns impostos. Além de você ter esse porto livre, você traria mercadorias sem pagar o imposto, agora você também ganha algumas isenções fiscais, deixa de pagar conta de luz, deixa de pagar conta de água por alguns anos, como uma medida para incentivar as indústrias. Então, eu coloquei duas datas aqui. 57, governo JK, quando começa a Zona Franca de Manaus, e 67, quando o programa foi ampliado durante o governo militar. O principal objetivo da Zona Franca é ter uma livre importação, pode trazer máquinas sem pagar imposto, e também de exportação. A principal empresa, na verdade, as principais empresas da Zona Franca de Manaus, já caiu na prova da ESA, são as empresas eletrodomésticas, tá? Nós temos vários tipos de indústrias lá na Zona Franca de Manaus. A principal indústria que domina a Zona Franca é a indústria de eletrodomésticos. Show de bola? Bom, vou ficando por aqui, já falei bastante, minha garganta está até meio rouca. E é isso. Terminei a aula de industrialização, então se ainda tem alguma dúvida, volta, assiste a aula novamente, porque vocês viram que, pelo menos nesse finalzinho, falando sobre as regiões, é um conteúdo bem específico. E geralmente quando cai é uma questãozinha mais chata, belezinha? Tem uma lista de industrialização do Brasil lá no Telegram, tá? Tem uma lista lá com 30 questões e também tem uma lista que eu vou jogar com 10 questões, onde eu corrijo essas questões aqui no YouTube. Show de bola? Então vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Beijos, abraços. Fui.